Aposentadoria compulsória. Você sabe do que se trata? Para explicar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o Tiago Fernandes, advogado. Seja muito bem-vindo, Tiago. Bom dia, Luciane. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Um prazer estar aqui. Só uma correçãozinha, eu não sou advogado, eu sou analista do Tribunal de Justiça da Bahia. Perfeitamente, bela correção. Então, analista do Tribunal de Justiça da Isso. Bahia. Então, já explica para a gente, Tiago, o que é a aposentadoria compulsória? Então, o regime de aposentadoria no Brasil é sempre um grande problema de gestão. E manter o servidor no serviço público, do ponto de vista da gestão previdenciária, é sempre um benefício do ponto de vista da gestão primária, do ente público. E aí percebeu-se que a saída do servidor cedo, a aposentadoria muito cedo, atrapalha essa gestão previdenciária. Daí criou-se a ideia de estender a possibilidade do servidor permanecer da ativa durante um período maior. E também teve a questão do ponto de vista político na época, que já eu explico quando foi a alteração e por que ela aconteceu. Então, do ponto de vista da gestão previdenciária, é isso, é a manutenção do servidor após o período que ele já pode se aposentar por um período maior para que ele continue na ativa, para que ele não receba a aposentadoria. E aí, do ponto de vista da gestão previdenciária, isso é muito benéfico ao ente público. Aí, em 2015, a emenda constitucional número 88, ela estendeu a possibilidade para os servidores públicos permanecerem na ativa até os 75 anos de idade. Antes era até que idade? 70. 70 anos, agora eles podem ficar até os 75. Até os 75. Chegou os 75 anos, automaticamente, então, eles são aposentados? São aposentados. Mas veja bem, não são todos os servidores, né? Você falar assim, servidores públicos aos 75 anos tem que sair, é muito forte, porque os servidores são divididos em várias classes, inclusive as classes políticas. Então, membros de poder eletivo não tem essa limitação temporária de idade, ou seja, uma pessoa aos 90 anos pode ser candidato, se for eleito, pode ser, e na verdade somos todos agentes públicos, ou agentes de primeira classe, os servidores de carreira, ou agentes políticos, né? Que aí os agentes políticos eleitos não são submetidos ao teto da idade. Agora, os membros de poder e os demais servidores estatutários de carreira, esses sim, esses se submetem ao limite do teto de 75 anos de idade. Vamos falar dos pontos positivos desse tipo de aposentadoria e dos pontos negativos. Então, para o ente público foi aquilo que eu adiantei. Para o ente público, manter o servidor na ativa do ponto de vista econômico é benéfico. Agora, para o servidor, aí cada um tem que fazer a sua própria gestão, né? É benéfico, tem muita gente que fala que se aposentar não faz bem para a sua saúde mental, que manter-se no trabalho é muito bom para que você tenha uma saúde mental melhor. Enfim, outros já preferem se aposentar e então, depois de vários anos dedicado à vida pública, você prefere descansar e sair. Eu acho que esse vai ser o meu caso, viu? Depois, quando disserem que pode, eu já vou protocolar o meu pedido. Mas, assim, tem muita gente que prefere continuar no serviço público até os 75 anos de idade. Então, do ponto de vista do servidor ou da pessoa, do agente público, depende muito, é uma questão muito individual, né? Agora, do ponto de vista da gestão, sem dúvida nenhuma que é benéfico. Em relação a valores, o valor permanece o mesmo caso ele seja aposentado de outra forma? Então, aí regras de aposentadoria, regras previdenciárias são muitas, né? Aí você tem que... a emenda constitucional foi em 2015. Então, servidores que ingressaram no serviço público e já tinham as condições de aposentadoria preenchidas até 2015, normalmente conseguem se aposentar com uma aposentadoria integral, ainda que permaneçam no serviço público posteriormente. Depois de 2015, depende muito de cada carreira. Individualizado, né? Cada carreira. Tem as aposentadorias especiais, por exemplo, eu te dou dois exemplos. Professores e policiais, que a idade mínima é menor. As outras carreiras, o meu caso hoje eu sou servidor público do Poder Judiciário, sou analista do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, hoje a nossa idade mínima é 62 anos para mulher, 65 anos para homem. No meu caso, que não estava com as condições de aposentadoria preenchidas em 2015. Entendi. Então, quando eu tiver preenchida todas as condições de aposentadoria, aí seria um papo para uma outra entrevista, porque você tem várias regras de transição e várias possibilidades de aposentadoria para os servidores públicos.
Aí, no meu caso, eu só vou conseguir me aposentar aos 65 anos de idade, no mínimo. Aos 65 anos de idade, no mínimo. Entendi. O que essas pessoas precisam, então, ficar atentas quando estiver chegando à idade da aposentadoria? O que elas precisam ficar de olho para depois não se arrepender lá na frente? Normalmente, as verbas indenizatórias, né? Então, os servidores públicos têm a sua remuneração. Remuneração é o todo, certo? Salário é o que a gente chama de salário base e remuneração é toda a composição dos valores que o servidor recebe ao final do mês. Então, as verbas indenizatórias, normalmente, elas não são levadas para a aposentadoria. E também depende muito de cada carreira, porque às vezes você consegue agregar a função que você exerce. Por exemplo, a carreira do Tribunal de Justiça da Bahia, para servidores públicos, são duas, de técnico e de analista. Os analistas podem ter as funções de chefia ou de assessoramento. Essas funções agregam valor em cima do salário. Quando você, analista, você recebe seu salário base e aí você tem o acréscimo da função se você exercer uma função de chefia ou de assessoramento. Hoje a gente já não consegue agregar o valor da função na aposentadoria. A gente perde. Até pouco tempo atrás, na carreira do Tribunal de Justiça da Bahia, se você passasse 10 anos como analista naquela função de chefia ou de assessoramento, você agregava aquele valor, ainda que você perdesse a função depois de 10 anos, na aposentadoria você levava. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. As ordens, sempre que precisarem.